Olá todo mundo, no vídeo de hoje então a gente vai conversar sobre os 10 primeiros capítulos de A Batalha do Labirinto. Estamos começando aí a entrar na reta final da série Percy Jackson. Pra quem não se lembra, a mãe do Percy está namorando um professor dela da faculdade, e esse professor dá aula numa escola especial. E o Percy vai para essa escola fazer um conhecimento antes das férias de verão começar, para que ele possa vir a ser aluno dessa escola. Só que aí o que acontece? O Percy encontra a Raquel. Tanto faz, né? Rachel, Raquel, Raquel, vocês entendem? Aí ela pode ver através da névoa. Isso a gente já sabe desde o livro anterior. E o que acontece? Tem líderes de torcida atrás do Percy. Só que essas líderes de torcida são Empolzai. Elas são monstros que tomavam a forma de belas mulheres com uma perna de latão e a outra de asno. Eram enviadas por arquétipo para assustar viajantes. Mas quando elas são insultadas, elas fugiam. Elas somem, uma é morta, a outra some, assim, é muito estranho. E o Percy foge da escola, ele tá indo encontrar com a Annabeth, só que a Annabeth está meio estranha, porque estão acontecendo coisas no acampamento meio sangue. Aí eles vão, né, eles estão fugindo, eles vão para o acampamento. Lá no acampamento gente, eu gostei muito. O dragão que vigia o Pinheiro da Talha, ele se chama Peleu. Peleu é filho de Eaco e Endês. Ele era amigo de Hércules e buscou o Velocino de Ouro. Depois da morte da sua primeira esposa, Antígona, que ele próprio matou acidentalmente, Peleu se casou com Tétis. Aquiles era filho do casal. Aí Percy chega e já estranha, porque o Senhor D não está no acampamento. Então a gente já percebe que as coisas estão meio sérias, porque o Senhor D está ajudando os deuses. O Senhor D não gosta muito dos deuses. Aí o Percy conhece um novo mestre de esgrima, Quintus. E ele parece ser muito bonzinho. E ele tem um cachorro, um cão infernal, chamado Senhora O'Leary. Até onde eu lembro, a Senhora O'Leary ajuda um pouquinho aqui nesse livro, se eu não estou enganado. E o Percy vai, eles conversam, mas não tudo que eles têm que conversar. E o Percy vai dormir. Ele chega lá, quem que tá lá? O Tyson. Sim, o Tyson voltou. Aí o Percy tem um sonho muito, muito estranho. Com quem? Nico de Angelo, né? O Nico tá conversando com um espírito e ele tá na beirada ali do rio Stygia. Pra quem não lembra do rio Stygia, a gente conversou sobre ele lá nos primeiros vídeos do projetinho. E esse espírito tá falando pro Nico se vingar para ter a irmã dele de volta. E quem o Nico poderia se vingar? Do Percy, né? Isso tá ficando bem sério. E o Grover saiu à procura, depois daqueles acontecimentos do terceiro livro, à procura de Pan. Nesse livro aqui a gente tem uma reunião dos... Aí eles começam a suspeitar que o Pan tá dentro do labirinto de Dédalo. Aí eles estão à procura do Fio de Ariadne, que foi aquele que tirou o Teseu do labirinto, né? Aquele fio mágico. E o labirinto também é mágico. Ele vai crescendo, então ele não tem um tamanho só. Ele pode cobrir os Estados Unidos inteiro pelo subterrâneo. Tem uma caçada, não uma caçada, é uma jogos de guerra aqui nesse livro. E o Percy acaba encontrando um lugar. E eles encontraram, né, o labirinto. Aí a Annabeth está à procura da marca de Dédalo, que é um delta. Faz sentido, né? A namorada do Grover aparece aqui. Ela é muito boazinha, gente. Amorzinho de pessoa. Aí ela fala que... Acho que essa não é a namorada do Grover, mas tudo bem. É sim. Ela fala, o mestre de esgrima. Ele estava bisbilhotando nas pedras. Onde essas pedras é a entrada pro labirinto dentro do acampamento meio-sangue. No meio do acampamento meio-sangue. Aí o Percy já fica meio desconfiado. Aí a Annabeth é a escolhida para ir ver a profecia do livro, né? Só que eu acho que ela não conta a profecia completa, porque tem 3 reticências assim. Então vamos lá. Descerás na escuridão do labirinto infinito, morto, traidor e o perdido reerguidos. Ascenderás ou cairás pelas mãos do rei espectral, da criança de Atena,
a defesa final. A destruição virá quando o último suspiro do herói acontecer. Só que tem 3 reticências, como eu estava falando pra vocês, então possivelmente tem uma continuação. A Clarice nesse livro aqui, ela tá muito fofa. Ela tá cuidando de um dos garotos que ajudavam o Luke e ele tava no labirinto e ficou louco. É o Chris Rodrigues. E ela vai pedindo pra ele tomar ambrosia pra ficar tudo bem, porque ela tá chorando, gente. Eu nunca imaginei a Clarice chorando, né? Mas tudo bem. Aí o Percy vai no chalé de Atena conversar com a Annabeth, né? Ele escreve como que é o quarto de Atena, o quarto dos filhos de Atena, né? Era uma oficina de crianças geniais. As beliches estavam todas agrupadas em uma parede, como se dormir não tivesse muita importância. A maior parte do quarto estava ocupada por bancadas de trabalho, mesas, estojos de ferramentas e armas. Os fundos eram uma imensa biblioteca entulhada com antigos pergaminhos, livros encadernados em couro e brochuras. Havia uma mesa de arquiteto com um jogo de réguas e transferidores, com algumas maquetes de um prédio em 3D. Mapas de guerra enormes e antigos cobriam as paredes até o teto. Armaduras pendiam sobre as janelas e as placas de bronze cintilando ao sol. Aí, continuando a falar aqui, o Grover, quando ouve essa parte da profecia, né, o perdido, começa a achar que é Pan. Aí ele já fica louco pra entrar no labirinto e encontrar, porque os guardiões do casco fingido deram uma semana pro Grover procurar o Pan. Logo depois de visitar a Annabeth, o Percy tem um sonho com o Nico. Nesse sonho, o Nico conversa com um espírito. Esse espírito ajuda o Nico a invocar um outro espírito. Quem que ele invoca? O espírito de Teseu. E o Nico pergunta para Teseu como que ele faz para ressuscitar a irmã dele. O Teseu fala pro Nico que para ele não tentar, que o padrasto dele se suicidou. O Teseu tentou fazer isso, mas acabou dando bem errado e pro Nico não tentar, porque isso é muito perigoso. O Nico invoca os mortos, gente, de uma maneira bem diferente. Ele invoca os mortos com McDonald's feliz e Coca-Cola. Isso é bem interessante, né? Ele cava a cova, taca as coisas lá dentro e invocou os mortos. Isso é bem interessante no livro. O Kiron suspeita que o Cronos está tentando achar Dédalo não para invadir o acampamento, mas sim para fazer um corpo novo para Cronos, né? Eles não, mesmo se eles consigam restaurar o corpo de Cronos, o Cronos vai precisar de um corpo novo e eles vão fazer um autômato pro Cronos ficar lá dentro e sobreviver a essa guerra que tá por vir. Quando o Percy e a Annabeth entra no labirinto, eles têm... O Percy acha bem estranho porque tem partes romanas ali. E o Percy pergunta por que daquelas partes romanas. A Annabeth fala que o labirinto, assim como o Olimpo, o labirinto também anda pelas partes do mundo que foram importantes durante a época, né? Tipo, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Então Roma foi importante para o mundo durante um determinado momento, né? Com isso, eles vão achando assim... Nossa, é muito estranho. Numa dessas corridas aí pelo labirinto, eles encontram Jano. Vai aparecer uma fotinho do Jano aqui. Ele é o senhor das portas e dos portões, dos começos e dos fins. Ele recebeu o dom de ver tanto o passado quanto o futuro. Ele é retratado com 2 cabeças, né? Uma para cá e a outra virada assim. Então, e uma representa a progressão do tempo e das transições, bem como a guerra e a paz. Tá tudo aqui anotadinho. Aí eles têm uma conversa com Hera e Hera fala que a Annabeth tem que escolher alguma coisa, só que não fala mais nada. E o Percy suspeita daquilo, porque foi muito estranho. Só que ele deixa quieto. Eles acabam indo parar em um dia de viagem em São Francisco, numa prisão, Alcatraz, não é? Acho que é Alcatraz, numa ilha perto de São Francisco, ali na Califórnia. Eu vou colocar o nome certinho aqui, uma foto se eu achar. E tem uma mulher muito estranha lá. Ela seria a Camp. A Camp seria um monstro com cabeça e tronco de mulher, cauda de escorpião, possui asas, é a carcereira de Briareu e seus irmãos, mortos por Zeus. E ela está falando uma língua muito antiga, mais antiga até que os deuses, que é a língua da Mãe Terra. Isso assusta muito, tanto o Tyson quanto o Grover. Que o Grover, né, tá numa missão aí de tentar achar Pan. Ele tem uma semana. Será que ele vai achar?
E eles também acham o Briareu, ou Egeon pelos homens. Seria filho de Urano com Gaia, ele tem 50 cabeças, 100 braços. E já imaginou, né? Sem mão. Ele ajudou os deuses contra os titãs e agora está sendo castigado pela Camp por isso. E a Camp é uma das... ela tá ali no exército de Cronos. O Briareu explica que o que aconteceu com os irmãos dele, né? Que ele tem mais 2 irmãos. Que até a imortalidade tem seu fim. O que seria isso? Tipo... Eu esqueci de alguém muito importante, sim. Vamos lá. Esquecemos de alguma figura mitológica. Mas essa figura ainda existe. O que acontece com essa imortalidade que também pode acabar? Se várias pessoas acreditavam em você, passam a não acreditar mais, né? Você é um ser mitológico, as pessoas passam a não acreditar mais em você, você começa a sumir. E isso que aconteceu com os irmãos do Briareu. Eles acabaram não acreditando neles mesmos e também sumiram. Acertaram a morte de braços abertos. E o Briareu também faz isso e some. E o Tyson lá todo crente de que ele ia ser maravilhoso, mas não. O pessoal vai... Eles dormem, né? Depois dessa fuga da Camp, porque é o capeta. Eles fogem e o Percy sonha com Dédalo e Ícaro. É um sonho bem interessante, né? Vai contar a história lá. E o Percy também vai ver o Rei Minos, que é o espírito que está conversando com o Nico. Já vou falar isso porque sim. Eles estão indo, um dia eles chegam aonde? Estavam chegando numa fazenda e o gado é tudo cor que seja bem bonito. Aí eles estão andando pelo labirinto e eles veem uma boca de... Tem um nome específico, se eu achar aqui, eu coloco aqui embaixo pra vocês. E o Tyson arrebenta aquilo e eles chegam numa fazenda. Só que os animais dessa fazenda são estranhos. São animais mitológicos. É o gado do sol de Apolo. Então são animais, são vacas, né? Com pele cor de cereja. E o Percy descreve aquilo, eu acho aquilo muito estranho. E tem outros animais também, tem aqueles cavalos, tem cavalos carnívoros, tem várias coisas bizarras nesse lugar. É cuidado por Geryon. O Geryon seria um neto da Medusa. Ele tem 3 corpos e uma cabeça ali no meio dela. E só 2 bracinhos. É engraçado. Só que quem cuida desse rancho é o Eurytion. E o cãozinho infernal dele, que é o Orto. Ele é filho de Ares, guardião do rebanho de Geryon. Hércules matou Eurytion a fim de se apoderar do gado. O cão que pertencia a Geryon. O Orto era o cão que pertencia ao Geryon. E irmão de do Cérbero. Então, é tudo em família ali, né, o negócio. E o Percy acaba descobrindo uma pessoa que está lá. O Nico foi conversar com o Geryon. E o Percy acha aquilo muito estranho. Em determinado momento, eles invocam a Bianca. E a Bianca fala que não é culpa do Percy. Fala pro Nico, né, que não é culpa do Percy ela ter morrido, que foi uma escolha dela. Mas o Nico não aceita aquilo de maneira alguma. E o Nico tá muito puto com coisa, né? Aí eles vão dar uma volta ali pela fazenda, pelo rancho, num carro muito estranho, num trenzinho muito estranho. O Percy é apelido de Mumóvel, porque tem formato, parece uma vaca, né? O Percy é desafiado pelo Geryon a limpar os estábulos dos cavalos carnívoros. Seriam aqueles cavalos do trabalho de Hércules, ou quase igual ao trabalho de Hércules, não sei direito. O Percy vai lá, conversa com uma ninfa do rio, só que ela fala que não. Você não vai fazer isso, você vai poluir o meu rio. Vocês, filhos do Senhor do Mar, se acham muito poderosos com a gente, mas não é assim que funciona, não. E ela explica que conchas vêm do mar, que tudo aquilo ali já foi mar uma vez. O Percy não entende muito aquilo, ele começa a conversar com os cavalos. Os cavalos falam que vai comer ele. Só que o Percy não aceita aquilo. É engraçado essa cena, gente. E aí o Percy taca uma concha e faz um esforcinho. Começa a sair água do lugar em que caiu a concha. Ele começa a tacar vários pedacinhos de areia, né? E começa a sair água daquele lugar. Eles limpam o Percy limpa o estábulo, né? Ele chega lá e pra conversar com o Geryon liberar o Nico, a Thalia não, a Annabeth, o Grover e o Tyson. Só que eles não aceitam e começam a lutar. A gente acaba descobrindo que foi Minos quem enlouqueceu o Chris Rodrigues, que é o menino que
falado aqui no comecinho, né? Ele foi pra dentro do labirinto, infelizmente. O Percy tem um outro sonho com o Dédalo. Ele assassinou um sobrinho dele, que é um gênio, por inveja. E ele é castigado pela Atena com a eternidade. Então o Dédalo vai viver pra sempre com aquele remorso de ter matado o filho dele, né? Do filho dele ter morrido e dele ter matado o sobrinho. Aí chega um momento que tem barras pra eles fugirem. Eles estão perseguindo alguma coisa uma aranha. E eles têm que pular numa barra. O Percy acha aquilo muito bizarro, porque ele tem muito medo. E eles estão fugindo de uma esfinge, né? Que ela faz perguntas. Só que, tipo, não é tipo aquela... Quem tem 3 anda de 4 de manhã, anda de pé à tarde e de 3 pernas durante a noite. Não, é um questionário muito estranho. Aí a Annabeth coisa ela lá, eles começam a fugir, eles têm que pular barras, eles conseguem. E são gênios. É muito interessante. Então foi isso, gente. Daqui a alguns dias eu volto aqui para conversar com vocês sobre os 10 últimos capítulos de A Batalha do Labirinto do Rick Riordan. Vejo vocês aqui no próximo vídeo do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.